Olá, Pouquinho, tá, Ju? Fala agora, isso. Só um boa pouquinho, tá? noite. Nós estamos Que entrando. bom, Vamos esperar o pessoal entrar. certo, bem pontuais hoje, né? Que Pois bom, né? é, Deu tudo certinho. 19h30. Ainda tá. Estou aqui com o Danilo. Ai, Fala que um oi aí, Danilo. boa noite, Danilo. Tudo bom? Que Beleza? bom, para nos auxiliar aqui. Ele Não, obrigado. auxiliar. Que bom, é sempre bom ter auxílio, né? Nossos amigos já estão entrando aí. Andréia. Cadê a Denise? Fernanda. Bacana. Um Sim beijo, mesmo. meninas. Sejam bem-vindas. Que bom. E quem depois Esperar um não pouquinho puder do pessoal mais participar ao entrar. vivo, depois fica gravada, né, Patrícia? A live vai ficar gravada, né? Sim. Eu vou colocar ela depois no YouTube, tá? Ai, que Ah, bom, Danilo. Legal. Oi, Legal. Quem não puder assistir, Denise. quer chamar a Denise depois também, né? entrou. Já Se estou quiser aqui. entrar depois, tá, meninas? Fiquem à vontade também para entrar ao vivo, né? Para conversar, bater um papo com a gente. Hoje é um momento de bate-papo, né, Ju? Isso. De É um auxílio, prazer. de tirar algumas dúvidas, de trocar conhecimento, informações de qualidade, né? Isso. Porque a internet nos auxilia muito, mas nem sempre aquilo que a gente encontra é uma informação verídica, de qualidade, que pode Sim, nos auxiliar, não é mesmo? sim. É um prazer muito grande para a FAIP estar recebendo você, que é uma super profissional. Vocês estão ouvindo certinho? Dá para ouvir? O áudio tá bom? Para mim tá ótimo, tá perfeito. Acho que a imagem também tá legal para vocês. A internet é bom por isso, né? A gente conversa, Que a bacana, né? casa. Você aí, eu aqui, É, tantas pessoas de outros locais também que pode acompanhar, né? É muito confortável, né, pra gente. a gente já se conhece há mais de 20 anos, né, Ju? Ai, tem bastante tempo, né, Patrícia? A Johanna Muitos tá anos, né? com qual idade? A Johanna tá com 23. Pois é, mais de Como 20 que, então, porque como que passa de época, rápido, né? de época de escola, eu lembro, assim. Você é E namoradinha do Naldo. depois, como que passa, né? Não vamos fazer essa conta aqui para ninguém calcular Né? a nossa idade. Mas imagina, gente, é muito gostoso, né? A gente mora em uma cidade pequena e a gente se conhece, cada um, né, tem toda uma história. É muito bacana. Eu acho essa parte assim bem legal. A gente vê as pessoas assim que moram em cidade grande que não tem essa questão de reciprocidade, né? Eu acho que até a questão de interação com o outro, né? Muitas vezes mora ao lado e não se sabe nem quem mora. É difícil você não precisar de alguém na sua vida, né? Quem Com somos certeza. nós para não precisar do outro, né? Eu só vou pedir para o Danilo, que entrou aí, a Denise, o pessoal da diretoria da FAIP, para estar postando o link, né? Pedir para o pessoal também que está entrando, que não curtiu a nossa página, que entrar e curtir para ser um apoio, né, para nossa causa. Isso. Então, entra Manda um lá, aviãozinho, compartilha. compartilha. Isso. Legal. Muito bacana mesmo a gente poder interagir com tanto as mães Manda um como oi, profissionais, né? manda um oi aí pra gente, né? Legal, gente. Eu sei, às vezes o pessoal voltando do trabalho, né? Mais devagarzinho todo mundo vai entrando aí. Sim. Vamos Já aqui mandei. quem já entrou. Fernanda, Márcia, Paulo. Ah, é. Edna. Um abraço, Edna. Legal. Ela vai ser a próxima, né? E nas próximas semanas nós vamos estar recebendo outros profissionais, outros terapeutas, né? Nós decidimos, assim, iniciar com um psicopedagogo. Ao meu ver, o psicopedagogo é como se fosse, assim, o AT do aluno da escola, sabe? Mas fora do espaço escolar. Eu até ouvi alguns profissionais falando sobre isso, que o melhor AT é o psicopedagogo, não tem melhor.
E já que a gente vamos dar início já então, né? A nossa conversa, o nosso bate-papo, né? Já passamos aí 5 minutinhos e na verdade a gente tem aí um tempo limite, né? Para falar e temos muitos assuntos a tratar. Bastante. Né? Então eu gostaria de iniciar agradecendo você, Juliana, pelo seu sim de estar aí falando conosco sobre o seu trabalho, sobre como é o processo terapêutico no seu espaço. Também falar um pouquinho para vocês que estão nos ouvindo sobre a Juliana, né, sobre a formação dessa super profissional que eu tenho assim grande admiração, né? A Juliana é graduada em pedagogia, letras e fez a faculdade mesmo em psicopedagogia, né? Eu iniciei uma pós-graduação em psicopedagogia, mas eu fiquei grávida do Francisco e eu não concluí, me arrependo por isso. Já pensou? Estava fazendo psicopedagogia com o Francisco, né? Mas era uma pós, você já é uma graduação mesmo, né? Quanto tempo foi, Ju? 4 anos, Patrícia. 4 anos. 4 longos anos. Depois eu vou estar lendo aqui, gente, para vocês, porque essa moça, ela tem uma graduação assim extensa, né, de conhecimento aí, né? Então a Ju, ela fez também especialização em ABA, né, que é a análise do comportamento, também o TEA, no transtorno espectro autista, e o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Depois fez alguns cursos, né? É isso, Ju? No modelo. Tem mais alguns aí que às vezes eu nem lembro quais foram. Mas tem a neuropsicomotricidade também. Modelo tem a acabar para a alfabetização. Isso. Tem especialização em arte. Em arte. Em arte, educação especial, educação parental. Isso. Educação parental estou concluindo. Então, assim, é uma portadora de muito conhecimento que vai contribuir muito, né? Com um trabalho feito voltado para as crianças, né, neurodivergentes do município de Porã, que tanto precisa, muito precisa mesmo. Eu tenho certeza que a sua agenda já está lotada, né, Ju? Olha, tá bem complicado. Eu terminei de atender agora há pouco e assim, nem vou virar a câmera, mas tá tudo bagunçado ali atrás. Não deu tempo de arrumar, mas amanhã cedo eu já dou um jeito. Eu gostaria de começar assim, Ju, que você falasse se teve algum gatilho que te levou para esse lado, né, de especialização, para esse lado da classe especial, dos transtornos. O que te motivou? O que você Bom, Patrícia, de novo, boa noite. Agradeço imensamente o convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu amo e me dedico há anos. É muito prazeroso para mim estar podendo auxiliar de alguma forma, sabe? Podendo fazer essa troca de conhecimento, podendo contribuir de alguma maneira, né? Então, eu estendo aí meu convite a todos os membros da FAIP, a todos aqueles que estão participando hoje e que vão ver posteriormente a live, né? Que sejam bem-vindos aqui. E fiquem à vontade, se tiver alguma dúvida, que a gente possa se comunicar e trocar ideias e conhecimento de qualidade. Você me perguntou a respeito dos gatilhos, foi isso? Patrícia, então, com essa formação que você viu aí, não dá para dizer que eu não sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou muito curiosa, muito questionadora. Então, assim, todas as minhas formações surgiram a partir de um questionamento meu, né? Tanto as graduações, pedagogia, depois letras, depois a psicopedagogia. Mas vamos me pautar agora na psicopedagogia, porque a história é muito comprida. Então, assim, já atuando como professora há muitos anos, eu comecei a perceber que em uma turma de 20 alunos, vamos supor, né, chegando no final do ano, 17, 18, eu conseguia desenvolver os processos de aprendizagem que eram adequados àquela faixa etária, aquele ano escolar, mas sempre ficavam 2, 3 que eu não conseguia. E isso me incomodava demais. E eu vinha para casa contente com aqueles 17, 18 que eu consegui, mas preocupada com aqueles 2, 3 que eu passei para a professora seguinte, eu não consegui dar conta. Por mais que eu tivesse estratégias ali diferentes na sala de aula,
a minha pedagogia e a minha letras não me ajudava mais. Isso estava me incomodando. E aí surgiu a graduação de psicopedagogia. E eu falei, gente, é isso, eu vou fazer. Porque, por conta desses questionamentos, o que eu faço agora? Como eu vou trabalhar com essas crianças dessa forma, né? Então, assim surgiu a ideia e dessa forma que eu iniciei a graduação. Mas, assim, toda vez que a gente inicia uma jornada de aprendizagem, quando você chega lá no final, nunca mais é o mesmo. Isso foi o que me pegou, porque quando eu terminei minha graduação de psicopedagogia, eu já não tinha esse problema. Eu já consegui identificar o porquê que essas crianças não aprendiam. E eu já tinha consciência do que eu deveria fazer para auxiliar essas crianças. Só que, na escola, eu exercia como professora. E isso é um trabalho psicopedagógico. E aí, o que eu tive que fazer? Não tenho nada a ver com isso, aqui eu sou professora, eu vou para casa e vou dormir. Até um dia que eu não aguentei mais. Eu falei assim, o conhecimento é libertador, mas às vezes aquilo que salva a gente também nos condena. E aí foi até um momento que eu não aguentei mais. E foi um dia que eu cheguei muito chateada em casa. E aí eu fui abrir essa bendita dessa gaveta dos certificados, sabe? E comecei a olhar. E aí eu fiquei pensando, sabe? Acho que foi um sopro divino. Eu falei, meu Deus, o que adianta ter estudado tanto? O que adianta tanto conhecimento para ficar guardado numa gaveta? Sabe? Ainda acho que é pouco, ainda acho pouco, porque tanto mais tem para se conhecer, para se estudar, tantos questionamentos eu ainda tenho. E me veio isso em mente. Eu falei, o que adianta? Todo esse diploma guardado na gaveta. E aí, assim, eu cheguei à conclusão de que, gente, o conhecimento, ele só é nobre quando a gente utiliza ele para servir o próximo. Não adianta nada eu estudar para deixar ali, sabe? Para esconder embaixo da cama e ficar ali guardado. E aí, assim, foi quando eu tomei uma das, assim, decisões mais difíceis da minha vida. Que foi sair de uma profissão que eu já estava adaptada, 17 anos de sala de aula e começar tudo de novo após os 40 anos. Às vezes eu ficava pensando assim, meu Deus, acho que eu tô louca, não posso fazer isso. Foi muito difícil, um ambiente que eu gostava e que eu gosto. Eu tenho orgulho de ser professora, eu tenho orgulho de ser chamada até hoje de Prof. Ju, para mim é um prazer, faz parte da minha história, sempre vai fazer. Aí tomei essa decisão de atuar e não me arrependo. Foi no momento, na hora exata, quando tinha que ter sido feito. E essa é a história. Mas tem da psicopedagogia. Que precisavam, né, de você. Né? Eu acho que tudo é providência. Sabe, eu até estou com um livro aqui de São Tomás de Aquino, né, uma Suma Teológica. Né? Super indico. Ai, bacana. Né, porque na nossa jornada, eu falo assim que não é só filosofia, não. É a teologia também. Verdade. Então, tem coisas que eu acredito na providência, né, que Deus escolhe as pessoas para estar servindo. É um serviço. É um servir. Uhum. Então, você deixa de servir né, em uma escola para servir algo mais grandioso, na minha opinião. Uhum. Eu cheguei de você. Cheguei à conclusão de que minha missão como professora era aquilo ali. Eu já tinha completado a minha missão como professora, que agora era outra coisa. Mas foi uma decisão muito difícil, sabe? Não foi fácil, não. Porque a gente sair da zona de conforto, meu Deus, como é difícil, né? Mas foi assim, foi guiado por Deus. Jamais eu pensei em conduzir todas essas formações, todas essas especializações, essas faculdades pensando em atuar como clínica. Nunca passou pela minha cabeça. A intenção era realmente responder a questionamentos meus, mas aí a gente acaba chegando à conclusão de quão egoísta eu sou, né? Fazer tudo isso para guardar para mim, né? Mas assim também, a gente sabe que na faculdade a gente aprende muito a teoria, né, Ju? E muito da prática ali com a criança, principalmente, né, autista, crianças com TDAH. Pelo menos na faculdade a gente pouco vê sobre esse assunto, né? A gente tem que partir mesmo para outras especializações, né? É engraçado, vou comentar a respeito desse fato, porque assim, quando eu recebi meu primeiro aluno autista, Patrícia, e eu não tenho vergonha de dizer isso hoje, eu não sabia, e eu já tinha educação especial. E a minha especialização de educação especial não me auxiliou. E fiz essa pós-graduação em uma faculdade renomada, presencial, mas não me auxiliou, sabe? Isso sim, só que tem alguns anos atrás essa especialização de educação especial.
Mas assim, isso também é um gatilho para a gente compreender que o conhecimento não é pronto acabado, né? Sempre existem novas descobertas, novas oportunidades, novas formas de aprendizagem, né? Então, para mim foi muito difícil também compreender o fato, poxa, eu tenho a faculdade, eu tenho educação especial e eu não sou capaz de auxiliar essa criança. Isso também me impulsionou a também procurar mais, sabe? Procurar onde eu posso encontrar auxílio para dar subsídio ao processo de aprendizagem daquela criança, sabe? Isso, assim, à medida que a gente compreende e aceita de que, poxa, eu não sei tudo, é um passo a mais, é um passo além para você procurar quem sabe. E a gente tem que se apoiar em quem sabe, a gente tem que procurar conhecimento de qualidade, porque é isso que vai permear toda a nossa rotina de trabalho, né? Toda a nossa profissão, todos os resultados que eu preciso obter dentro daquela minha área, né? Sim, eu vi lá no seu Instagram que você colocou psicopedagogia versus o reforço escolar. Isso. Porque muitas vezes a criança, ela não é uma criança, vamos falar agora assim, para aquela mamãe que tem o filho com aquela dificuldade de aprendizagem, mas que não chega a ter um laudo de uma deficiência, de um transtorno. Aquela mãe que tem um filho que tem uma dificuldade em português ou matemática, esse trabalho também é desenvolvido, né? Você está dizendo a respeito da psicopedagogia, né? E você também realiza esses trabalhos, tem que ser com essa clientela com transtorno, você também atende essa clientela que tem só uma dificuldade. Não, Patrícia, eu não atendo reforço escolar. Porque assim, eu vou te explicar o porquê. Existe assim uma confusão muito grande entre o atendimento psicopedagógico e o de reforço escolar, né? E assim, as duas são profissões maravilhosas, atuações maravilhosas, importantes, necessárias, mas cada um no seu nicho, né? O que acontece? Quando eu penso em reforço escolar, é uma dificuldade específica no processo de aprendizagem. Aí, assim, vamos pensar em um exemplo para a gente tornar mais clara essa questão. Vamos pensar em uma criança que tem uma dificuldade escolar, talvez em uma alfabetização ou no conteúdo específico de uma divisão, por exemplo. E não existe nenhuma outra queixa. Na família está tudo ok, na escola não demonstra nenhum outro sinal. Ótimo, reforço escolar vai auxiliar muito. Na dúvida, realize uma avaliação psicopedagógica. Mas nesse caso, dúvidas específicas em relação ao conteúdo, a questões de reforço escolar, gente, maravilhoso, né? Agora, não adianta a gente pegar e encaminhar uma criança que já tem um diagnóstico de transtorno para que o reforço escolar dê conta sozinho, não vai adiantar. Nesse caso, o reforço escolar, como um complemento do trabalho psicopedagógico, vai auxiliar muito. Mas agora, o reforço escolar como única intervenção para essa criança que já tem um transtorno, não vai adiantar. Porque assim, é como você ir ao médico e ele medicar a sua febre e não investigar o real problema. Vamos supor que essa criança com TDAH tenha na escola, já com diagnóstico de TDAH, tenha na escola uma dificuldade na alfabetização. Ok, o reforço escolar, ele vai pautar nessa dificuldade da alfabetização. Mas quando o psicopedagogo vai fazer a anamnese, vai avaliar, ele percebe que o nível de atenção dessa criança está muito em déficit, sabe? Está muito abaixo do que deveria ter. O controle inibitório também está comprometido. Então, assim, psicopedagogo com um complemento do reforço escolar, ok, auxilia muito. Agora, dizer que o reforço escolar vai dar conta de uma criança diagnosticada com transtorno sozinho é ilusão. Perde tempo profissional, perde tempo a criança e ainda é um desserviço, porque eu acho o reforço escolar maravilhoso, quando bem indicado aquilo que ele se propõe. Sim. Tá, vamos agora falar um pouquinho sobre algo muito. Vou dar uma explicação referente ao laudo do Francisco. Vou dar uma exemplificação. Então, quando eu levei o Francisco a primeira vez no neurologista, ele falou de todo o comportamento, do atraso, né, no desenvolvimento dele, que não estava adequado, e ele passou uma série de terapias. Né? Então, ele colocou lá a fonoaudióloga 3 vezes na semana, terapia ocupacional 3 vezes na semana, psicomotricidade 3 vezes, psicopedagogia 3 vezes, então é um laudo bem extenso. E o médico fala assim, família, você precisa fazer isso,
porque o seu filho tem uma janela de oportunidade, né? Com essa janela de oportunidade, esse tempo que ele tem. Eu queria que você explicasse para o pessoal o que é essa janela de oportunidade. O que é, por exemplo, neuroplasticidade, né? Que a gente fala que o cérebro ele tem, né, a neuroplasticidade. Vamos falar um pouquinho aqui, então a gente pensando em neurociências agora. E foi até um presente para mim, vou contar uma história rapidinho. Pensando nessa questão de neuroplasticidade, eu estava folheando alguns livros meus da faculdade e olha o que eu encontrei. Um protótipo de EVA de um neurônio que o professor, eu não me lembro se foi da faculdade ou da especialização que fez de fazer, valia nota isso, e eu fiz de EVA. E quando eu encontrei isso, eu falei, gente, que bacana, é um protótipo de um neurônio feito de EVA. Né, bainha de mielina, tudo certinho aqui. E eu achei bem bacana, eu falei, como que é bom a gente pautar nessa questão visual, né? E até assim, esse professor foi o professor Wesley Jacob, tive o prazer de tê-lo na faculdade e na especialização também, só não me lembro qual, acho que foi neuropsicomotricidade, mas foi meu professor por 2 vezes. Até assim, ele tem o Instagram, não tem muitos seguidores, mas é maravilhoso, gente. Em relação à neurociência, compreender essa questão da neuroplasticidade é muito importante, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a neuroplasticidade. Essa janela de oportunidade, gente, a gente pensa assim, é a primeira infância. O que acontece? Quando pensamos em uma criança ali de 1 ano e meio, 2, ela tem uma grande quantidade de neurônio ali e precisa ver a poda neural. E como o próprio nome diz, quando a gente pensa em poda, a gente logo remete a uma planta. Por que a gente poda esses galhos? Né? Para a planta ter energia, para crescer e para alimentar aqueles galhos que são necessários para ela sustentar um fruto, né? Na verdade, esse nome não foi por em vão. Para a gente também, seres humanos, a gente passa isso na infância, a poda neural é necessária. E às vezes há muita dúvida, e eu já ouvi muitos comentários em relação à mãe falando assim, olha, mas meu filho passou por poda neural, foi a poda neural que fez isso com ele. Na verdade, não é. O que acontece? Todos nós precisamos e passamos pela poda neural, né? E isso acontece ali por volta de 1 ano e meio, 2, nós começamos esse processo. E assim, é muito comum as mães dizerem, olha, mas meu filho falava, né? Mas meu filho falava frases, já de repente ele parou, né? Aconteceu a poda neural, mas na verdade não é isso, todos passam. O que acontece com a criança TEA é que ela passa por essa poda neural de forma irregular. E essa poda neural é o seguinte, opa, mexi um pouquinho aqui. Essa poda neural, a gente vai eliminar os neurônios referentes às habilidades que não estamos utilizando, né? E vai permanecer aquelas que estamos utilizando, que são úteis pra gente, né? O que acontece no autista é que isso acaba acontecendo de forma irregular. Por isso essa questão de muitas mães alegam que após a poda neural, meu filho não falava mais, parou de falar, regrediu. Mas é por conta de acontecer de forma irregular. Então, assim, e aí fica assim um adendo. Se você tem filho nessa faixa etária, aconteceu isso, parou de falar, procura ajuda, gente, porque quanto mais rápido possível a gente tem de procurar ajuda, de procurar estímulo, maior as oportunidades e mais assim eficaz são essas intervenções. A gente consegue ter resultados maravilhosos quando a criança ali quanto mais nova, melhor. Eu tenho pacientes de 2 aninhos, sabe? E eu percebo a diferença. Ali, passou ali de 6, 7, fica muito mais difícil. E aí, assim, falo também a respeito do TDAH. Muitos pais acham que precisa ter o diagnóstico para procurar estimulação precoce, não precisa. Né? Você percebeu ali que a sua criança está lá com 3, 4 anos, uma certa agitação, um comportamento um pouco diferente. Dificilmente o médico vai dar um diagnóstico de TDAH com essa idade. Eu, sinceramente, nunca vi. Porque a criança está em fase de desenvolvimento mesmo, mas surgiu a dúvida, percebeu que está além ali do normal, ali, procura uma estimulação, porque assim, vai ajudar muito. E essa questão Vamos falar um pouquinho de TDAH agora, já que eu já fui para essa parte. Essa questão acaba sendo os prejuízos cumulativos. Uma criança ali na educação infantil, ela vai ter prejuízos ali, se essa criança for futuramente diagnosticada com TDAH, vai ter prejuízos na socialização.
Aí ela vai lá pro fundamental, ela começa a perceber que as outras crianças conseguem realizar as atividades e ela não consegue, de repente, no tempo adequado. Isso já vai afetando a autoestima da criança. Isso já vai causando problemas sérios, sabe? E aí vira uma bola de neve. Então, assim, na dúvida, procura ajuda. Quanto mais cedo possível, melhor. Os resultados são melhores. Nossa, a gente consegue, assim, obter resultados maravilhosos. Eu tenho crianças aqui que acompanham desde muito pequena e, assim, é imensurável os resultados que a gente consegue obter na primeira infância, nessa fase da primeira infância. Não é que após essa idade a criança não vai aprender. E a gente costuma dizer assim, até na psicopedagogia a gente diz, se tem vida, se existe vida, é capaz de aprender. Né? Todo mundo é capaz de aprender, de formas diferentes, com estratégias diferentes, mas todo mundo é capaz de aprender, né? Porém, às vezes é muito mais penoso, muito mais sofrido para essa criança, e às vezes precisa agregar uma quantidade de profissionais maior para que a gente possa ter um resultado melhor. Você falou da esponjinha, em um vídeo que você gravou. Isso. Consegue falar um pouquinho da esponjinha? Foi em relação a isso mesmo, a massinha de modelar, né? Uma massinha de modelar mais macia, mais maleável, mais flexível, outra mais durinha. É justamente essa questão. E eu usei esse exemplo para ficar mais, acho que melhor esclarecido para os pais, né? Porque às vezes a gente usa muito termos técnicos e para quem não é da área, às vezes tem dificuldade de entender, né? Então, essa massinha foi de fato para simbolizar que a criança, quanto mais nova ela é, mais fácil de se moldar, de desenvolver comportamento, sabe? De intervir em relação ao comportamento, de auxiliar no processo de aprendizagem. Quanto mais velha ela vai ficando, mais complexo vai ficando esse processo. Sobre terapia ABA. Então, o pessoal não conhece muito sobre isso. Então, é o Denver, é o Tisch. Assim, gostaria que você falasse do ABA, né, que é a ciência, né? Para o pessoal entender que o Tisch e o Denver são modelos, né? São práticas, mas que são vindas do ABA. Isso. Patrícia, assim, a aba, assim, ganhou, assim, meu coração, sabe? Eu acho que, assim, das minhas especializações... fez até um coraçãozinho aí, viu? Que bacana. Das minhas especializações é que eu tenho um carinho maior. Não que eu não tenha gostado das outras, mas, assim, foi mudança de paradigma, sabe? Até, assim, quem me conhece sabe, eu já falei, quem é próximo a mim sabe que na minha primeira aula de aba eu chorei muito. Eu chorei muito porque, assim, meu Deus, tamanha minha ignorância. E de fato, o ABA, ele quebra paradigmas, sabe? Porque, além de você, no meu caso, eu trabalho em relação à análise do comportamento, mas serviu para mim também. Porque você compreendendo essa questão dessa análise, você passa a analisar determinados comportamentos da sua vida que talvez não sejam tão bons, né? Então, a Denise já comentou, é divisor de águas. Realmente, é divisor de águas. Então, assim, é maravilhoso. Mas, assim, tô falando da parte boa. Eu fiz a minha especialização por quase 2 anos. E, assim, para mim, um desgaste, assim, não desgastes, mas a minha dedicação a essa especialização foi tanto quanto uma graduação. Porque a parte teórica, foi o Skinner, né, que desenvolveu essa análise do comportamento, é um pouco robusta, sabe? Então, assim, é um processo de pensar e repensar várias vezes até você compreender. Né? Então, existe, assim, alguns métodos que foram desenvolvidos a partir da ciência ABA. A ABA é uma ciência que é a análise do comportamento aplicada. Dentro da ABA, existem algumas estratégias de aprendizagem. E, pensando nesse modelo Denver, Tite, eles foram desenvolvidos dentro da estratégia naturalista, que faz parte da ABA, né? E existe também estratégia mais estruturada. Então, assim, a aba contempla todas essas estratégias de aprendizagem, e aí os métodos estão dentro dessas estratégias, né? Mas, assim, o que funciona para um, talvez não sirva para o outro, né? Então, não dá para encaixar todo mundo numa mesma forma e dizer isso, pronto, acabou, né? A gente precisa, por isso essa importância de uma avaliação bem feita, de uma análise clínica, de analisar reforçadores,
enfim, para que essa intervenção seja bem sucedida. Então, assim, avaliação bem feita é já um bom sinal de que a intervenção vai obter um resultado ali. Claro que nada é imediato, né? Mas Vamos já é entrar nessa, vamos entrar nessa parte, quando a criança chega lá no seu consultório, assim, o que você faz? Como é feito o processo? Se é feito uma anamnese, se é com os pais? Dessa parte da avaliação da criança. Tá, vamos falar um pouquinho. Então, assim, quando a criança chega, algumas com diagnóstico, outras ainda não. Então, é feito primeiro a anamnese com os pais e depois atendimento com a criança, né? Que geralmente de 8 a 10 sessões. Não, eu não costumo fazer menos sessões avaliativas do que essa, porque eu acho até injusto com a criança. Porque além de eu precisar avaliar as habilidades que ela tem dificuldade, eu também preciso compreender quais são as janelas de oportunidade ali, o que aquela criança tem desenvolvido, né? Porque assim, não adianta a criança chegar aqui, não Ju, adianta ela chegar. estou Oi? encantada com o teu jeito de trabalhar. Um beijo, Juliana. Beijo. Coraçãozinho de novo. Assim, ó. É o Então, quando a criança Francisco também, né? é, a graça é ele. Quando a criança chega até aqui, eu faço essa avaliação, porque é o que eu acabei de comentar, a avaliação bem feita já é um bom indício de que a intervenção vai ser bem desenvolvida. Porque se eu não souber para onde que eu vou, como que eu vou fazer uma intervenção nessa criança e vou obter resultado? Não tem como, né? Então, assim, para não fugir do assunto, já fugi um pouquinho. É realizada a anamnese, depois eu preciso de algumas sessões de avaliação com essa criança. Não dá assim para dizer, olha, eu uso esse e esse aquele outro protocolo. Depende da criança. Então, assim, eu preciso considerar essa questão da subjetividade de cada um, né? Quais são as queixas? Já tem diagnóstico? Não tem? Se eu preciso investigar em relação a um possível diagnóstico para encaminhar para o neuro, ou se já tem o diagnóstico, então eu vou pautar nas habilidades. E além disso, a gente precisa estabelecer um vínculo com a criança também, né? Porque a criança chega aqui, às vezes nunca me viu, não tem conhecimento, então a gente precisa estabelecer um vínculo com essa criança para que ela, de fato, participe, né? Interaja. E assim, nem sempre é tão fácil, sabe? Na prática é isso. Na verdade, Na teoria é isso, mas na prática nem sempre é tão fácil, né? É uma luta. eu sou mãe de criança autista e eu sei que não é Não é fácil. Sou fácil, né? professora também, né? E eu sei que não é fácil. Não é As fácil. mamães sabem. As mamães sabem que para chegar neles, né, precisa mesmo desse vínculo, né? Então precisa de um tempo mesmo de adaptação da criança, né? Uhum. Então, assim, eu penso assim também, além de a gente precisar de todo esse suporte teórico, a gente precisa gostar de estar ali. Você precisa querer estar ali, você precisa querer auxiliar essa criança, sabe? Você precisa se sentir motivado em estar ali, porque senão a coisa não funciona, né? Então, assim, você tem que estar onde você quer estar. Né? Então, eu penso pelo paciente e também pelo terapeuta, né? Então, vai funcionar e precisa também dessa questão do vínculo com a família, do apoio da família. Eu gosto também de ir à escola, de conversar com os professores. E às vezes é uma questão assim que gera um pouquinho de receio, porque assim, o psicopedagogo ele não vai na escola para avaliar o trabalho do professor, jamais, né? Não cabe a mim. O psicopedagogo vai para somar ao professor, né? Algumas vezes, quando eu faço acompanhamento de algumas crianças autistas, combino com a professora, olha, a gente está trabalhando essa habilidade, se der para você potencializar aqui, dar uma intensificada aqui, seria bom, tal. Então, assim, o psicopedagogo não vai à escola para avaliar o trabalho do professor. O psicopedagogo vai para somar o trabalho do professor, sabe? Porque é todo um trabalho em conjunto, Patrícia. Eu falo que é um tripé. Família, escola e terapia. E não funciona se uma dessas partes não auxiliar. Sim. Eu vejo assim, lá onde eu levo o Francisco, é um espaço onde tem todas as terapias. Então tem a TO, tem a Fono, tem toda uma equipe. E existe uma conversa até mesmo entre elas, sabe? Então tudo é muito encaixado, né? E a ciência ABA exige muito isso também, né, Ju? Um relatório, tudo tem que ser anotado, né? Tem um protocolo a ser seguido, né? Um feedback com a família logo ali, né? Que sai da terapia.
a família poder também desenvolver esse trabalho na casa, essa criança, né? Certo, é muito importante esse contato, sabe, esse auxílio, porque quando a gente pensa assim em desenvolvimento de habilidades, o que que acontece? De repente o terapeuta vai iniciar ali na clínica, mas existe o processo de generalização. Sim. Se eu não consigo o apoio de escola e de família, a criança não vai generalizar. Ela vai vir aqui comigo, ela vai fazer aqui. Em casa ela vai fazer outra coisa, né? Por isso que é importante a gente ter esse tripé, né? Esse subsídio, escola, família e terapeuta, né? Para que a gente possa trilhar pelo mesmo caminho, com os mesmos objetivos. Então, essa é a função de psicopedagogo na escola, de associar a família e pedir orientação mesmo, porque assim, ninguém nasceu sabendo tudo. Então, olha, eu fiquei com dúvida disso, e daí vou fazer o quê, né? E como professora também, me coloco em lugar dos professores, porque eu na sala de aula, como eu já disse, já com educação especial, eu não tive condição de ajudar uma criança autista, porque eu não sabia o que fazer. De fato, eu não sabia, né? E fui procurar ajuda, isso não era vergonha. Eu perguntava para psicólogo, saía perguntando, gente, agora eu faço o quê? Me ajuda, sabe? Então, pedir ajuda não é vergonha para ninguém, né? Vergonha é, às vezes, a gente dissipar uma informação errada ou fazer algo que não vai auxiliar em nada, mesmo sabendo que aquilo não vai auxiliar em nada, né? Tá. Quando a criança, Ju, tem dificuldade ali no início, né? Você faz um trabalho com com aquela criança que chega, que tem a dificuldade do olhar, do chamar pelo nome, né? Que não consegue apontar. Uhum. Eu uma aguinha Para aqui. fazer Então, assim, sim. rastreio do olhar, né? Para fazer conseguir, porque assim, o Francisco é um nível 2 de suporte, mas lá atrás ele não conseguia olhar, né? A gente chamava, ele não olhava, né? A gente chegou assim, a pensar que ele tinha alguma dificuldade auditiva, né? Mas aí com avaliações a gente conseguiu perceber que não era isso, né? Que era o contato visual. Uhum. Então, tem que fazer todo um treino para ele conseguir. Hoje ele consegue, né? Atender pelo nome, ele já consegue focar o olhar. Então, tem todo o trabalho, né? Até chegar. E isso é demorado. Não é assim, vou começar hoje, amanhã ele já está fazendo. Uhum. Leva É isso. tempo, talvez até meses, até ano, né? Para que a gente possa conseguir alcançar esse objetivo. Isso. É importante você falar isso, Patrícia, porque assim, quando a criança vem, o psicopedagogo ele pauta num currículo de habilidades básicas. E pensando nesse currículo de habilidades básicas para o processo de aprendizagem, essas habilidades atencionais são a primeira, sabe? Que a gente pauta o sentar, esperar o contato visual. É um currículo de habilidade básica que a gente precisa seguir, né? Então, assim, primeira coisa que eu vou verificar, né? Essa criança tem contato visual, senta, espera? Não, então é nisso que eu vou trabalhar, né? Passou esse... Ju, acho que tem alguém querendo entrar aqui. Olha, Sandra. aqui pra mim não tô vendo nada não, Patrícia. Acho que ela deve ter Oi, clicado errado. Sandra. Oi, Acho que foi sem querer. Foi sem querer, Acho que foi sem Sandra? querer. foi sem querer. Desculpa. Você consegue Ai, sair aí? Isso. Pronto, Aí. saiu. Eu ouvi um Tá. convite ali, né? Que ela gostaria de entrar. Eu falei, deixa eu Entendi. ver, né? Vamos permitir que o pessoal entre, né? Uma Também. pergunta, uma coisa, Coloque né? Tá suas certo. perguntas, né? Tire suas dúvidas. Isso, deixa eu pensar ali. Então, a gente estava pensando no currículo de habilidades básicas. Então, assim, a primeira coisa que o psicopedagogo vai avaliar é essa habilidade atencional, que ela vai servir de referência para todas as áreas de referente à aprendizagem, né? Então, depois dessas habilidades atencionais, a gente passa para a habilidade de imitação, né? Essa criança tem, ou ao mesmo tempo, né? De repente, não quer dizer que eu preciso fechar esse checklist da primeira para ir para a segunda, isso pode ser feito ao mesmo tempo, né? Significa que o meu objetivo maior vai ser aquele, né? Vai ser o principal. Até porque, como a criança
a criança não tem contato visual, isso vai dificultar na imitação, né? Então, quando eu perceber algum resultado, eu já inicio ali na imitação. Por menor que seja o gesto, já vai auxiliar, né? Então, depois dessas habilidades atencionais, eu pauto nas habilidades de imitação, depois de linguagem expressiva, receptiva, até chegar lá nas habilidades pré-acadêmicas, que é coordenação olho-mão, mas isso é um longo caminho para ser percorrido. É um processo longo, Longo. mas que dá resultado. Com certeza. Quanto mais nova a criança, melhor são. Isso, a gente não pode deixar, como muitos dizem, né? Ah, ele tem o tempo dele, ele vai conseguir, vamos esperar, né? Então, se a gente observar que a criança está com um atraso aí no desenvolvimento, a gente já tem que pensar em buscar ajuda, né? Eu falo assim que a carteirinha de vacinação das crianças é super importante para a gente fazer esse rastreio, esse acompanhamento, né? Então, quando o pai tem o filho, vamos seguir, vamos pedir para o pediatra, né? Acompanhar, observar lá na carteirinha o que ele está fazendo naquela idade, né? Se está dentro, né? Daquele cronograma, daquela meta, daquela idade. E é um instrumento muito importante, eu acho, a carteirinha de vacina. Com certeza, eu acho que, eu não sei se agora ela vem com marcos ali do desenvolvimento, mas é importante a gente ficar sempre atento aos marcos do desenvolvimento, se a criança atingiu ou não. E nesse ponto, Patrícia, que eu penso assim, que a psicopedagogia e a aba, ele dupla e falível, as duas, sabe? Porque assim, a psicopedagogia, ela estuda processos de aprendizagem, ela avalia, ela intervém em processos de aprendizagem. E a aba é a análise do comportamento. Então pensa, você, a partir de uma análise do comportamento, você vai proporcionar momentos, atividades que favoreçam aprendizagens da criança, né? Então assim, para mim é duplo infalível, não consigo, não dá para separar para mim hoje a psicopedagogia da aba. Eu utilizo a aba não só com os alunos TEA, e acho que até não havia dito isso, mas a aba é para tudo, né? Com alunos com crianças com TDAH, para todo tipo de transtorno, ou não. Igual eu havia dito em relação à aba a princípio, até comportamentos meus mesmo, eu comecei a avaliar a contingência, sabe? Antecedente, comportamento, consequência. Comecei a avaliar a contingência e algumas coisas eu consegui melhorar através da aba, depois da aba, sabe? Aí até as minhas meninas falam, já vai começar a avaliar de novo, né? Mas são questões que ajudam muito para a vida da gente, sabe? Então, assim, foi muito difundida em relação ao TEA, muito ligada à TEA, a análise do comportamento, mas que é ótimo, mas não, nem só, né? A gente pode estender para tudo aí, a análise do comportamento. Em relação ao uso de celular, Ju? Ai, gente, isso é um tema para uma live inteira. É uma live inteira, mas vamos falar um pouquinho. Não falei para você que uma hora ia ser pouco? Eu fui conhecer tela, fui conhecer celular, eu tinha o quê? 15 anos. Então eu tive toda a minha adolescência, né? Desde criança não sabia aqui em Porã, eu sou nascida aqui em Porã. Então aqui a gente não tinha, né? Não tinha nem sinal de celular. Eu acho que eu já era casada quando eu tive acesso ao celular. Sim. Então a minha infância foi brincar mesmo no terreiro, eu falo, né? De casa. Que gostoso, né? Não tinha nem calçada, né? Era terreiro, era terra, era pé de manga, pé de goiaba, né? Ia subir no pé de manga, no pé de goiaba, andar em cima do muro. Então tinha toda essa parte de psicomotricidade que a gente fazia muito, de brincar demais. E esquecia as telas. E hoje não, hoje as crianças não brincam mais, né? E, infelizmente, veio as telas, né? Nessa primeira infância que os médicos já estão dizendo para tirar, né? Países aí estão tirando mesmo, né? Outros países estão tirando o uso de tela, né? De crianças, principalmente aí, né? De 0 a 2, 3 anos de idade. 0 a 2. Fala pra gente.
falar um pouquinho. Vou falar o tempo que dá ali de tela. Mas assim, a criança de 0 a 2 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina, zero tela. Zero, né? E quando eu digo zero tela, é celular, é TV. Assim, pensando na infância hoje, é muito diferente da nossa infância, sabe? Eu penso que as telas, elas roubam das crianças, principalmente primeira infância, a fase mais linda que elas têm, sabe? Uma fase de explorar, de descobertas. E aí, o que acontece? Comigo já aconteceu, tanto como professora, como psicopedagoga, de pais procurarem, a criança está agitada, está desatenta. Mas quando você vai fazer anamnese, quando você vai conversar com os pais, você percebe que essa criança tem acesso a telas de muitas horas por dia, né? Então é importante dizer que quando a criança tem o diagnóstico de TDAH, nada que você faça com o seu filho, se ele não nasceu com TDAH, nada que você faça com ele vai fazer com que ele tenha TDAH. O que acontece é o seguinte, o excesso de telas, Patrícia, ele proporciona à criança, provoca assim, sintomas de TDAH. Porque pensa comigo, uma criança que vive ali um excesso de tela, ela tem muito estímulo ali na tela, num joguinho, tá jogando, acende uma luz, muda a cor da tela, aí chega lá na sala de aula, o caderno não tem isso, o quadro não tem isso. Ela vai prestar atenção, ela não vai. É desatenta, TDAH. E às vezes não é. E às vezes é uma adaptação na rotina que precisa ser feita para excluir esses sintomas, né? Então, lembrando que a criança que é TDAH, ela já nasce com nada que você faça com o seu filho vai fazer ele se tornar TDAH. Mas eu me preocupo nessa questão, porque assim, de repente você leva uma criança no médico, talvez não se fala muito da rotina, mas fala, muito desatento na escola. Verifica a rotina dessa criança. Quando essas crianças vêm para mim, o que eu faço? Vamos trabalhar na rotina dessa criança. Primeiro, vamos auxiliar nessa rotina, vamos colocar essa rotina dessa criança em ordem, principalmente a qualidade do sono, a qualidade e a quantidade do sono. Porque muitas vezes a criança fica até tarde ali no celular e perde o sono. Aí vai no outro dia na escola, vai ficar irritada, vai ficar nervosa, vai ficar desatenta. Sintomas de TDAH. Não é o TDAH de fato. Então, assim, a gente precisa cuidar nessa parte. Então, quando vem para minha criança com essas queixas, primeiro, ajuste de rotina. Né? Fazer todo esse processo de reduzir essa questão de tela, que não é fácil, gente. Então é melhor nem dar, porque quando a gente vê a criança no excesso de tela e quando você vai retirar isso, é um processo de abstinência. E eu não sei você, mas eu como adulta, às vezes eu pego o celular para ver ali o celular, vou ver algo aqui. Quando eu vejo, passou 30 minutos. Imagina essa criança que não tem essa maturidade que a gente tem, ou que deveria ter, né? Então, de fato, é muito complexo. Quando você vai retirar o celular, já vem a birra, né? Porque, né? A criança já vem a birra, já vem, né? Já fica desregulada, que a gente fala. Né? Sim, já desregula e é um processo muito complexo. Então, assim, é muito difícil. Eu já tive casos, assim, como professora, acho que eu já até disse, muito difícil de processo de retirar a tela, sabe? Da criança ficar muito nervosa, de comer o lápis inteiro, de ficar me perguntando durante toda a aula, 10 em 10 minutos, professora, já vai acabar a aula? Professora, já vai acabar a aula? Aí, quando eu fui questionar, mas por quê? Porque eu quero pegar meu tablet. Gente, assim, e aí passa essa parte da infância. E aí, eu tenho um aluno tico, né, na escola, que ele chega batendo no meu guarda-pó, assim, né, no meu jaleco, procurando o celular. Olha, então, a gente observa que em casa ele assim. né? Então, a busca dele já, né, lá na escola, né, no celular da professora, né? Então, lá na hora a gente já pensa, opa, essa criança tá com excesso de tela. E assim, eu entendo com os pais. Às vezes é uma rotina muito difícil, mas a gente tem que pensar que o processo de retirada, os prejuízos para essa criança vai ser muito grande. E quem vai ter que dar conta desses prejuízos futuramente somos nós, né? Então vamos pensar em fazer essa redução de tela e
Não quer dizer que a criança precisa trocar tela por brinquedos novos, não é isso. Porque na nossa infância, por exemplo, um potinho era uma panelinha, uma vassoura era um cavalo. E eu acho que é isso que as crianças precisam hoje em dia, sabe? Essa criatividade, esse momento ocioso. Porque às vezes a criança fala, não tem nada que fazer. Mas esse ócio é importante, porque é nesse momento ocioso que a criança vai criar. Né? A criança vai ser criativa e vai transformar algo ali que você nem imagina em um brinquedo. Né? Isso é muito bacana, isso nos auxilia como adulto, né? Quantas vezes a gente precisa reinventar a nossa prática, quantas vezes a gente tem que atuar nessas situações difíceis, né? Para poder nos adaptar, né? Então é essa adaptação mesmo, essa questão da criatividade e assim, pensando nessa questão de jogos, não deu na sua hora não, né? Eu deu. Tá quase dando. Né? Então tá bom, vamos parar por aqui a respeito de tela, às vezes tem alguma outra questão. Não falei que era quase um assunto para a live inteira. Sabe Mas uma coisa enfim. que eu gostaria que você falasse aí rapidamente, que eu achei super interessante lá também na sua página, é sobre as festinhas de aniversário. Ah, Porque tá. muitas vezes a mãe, ela tem um sonho, né, de que o filho tenha festa a criança que tem o transtorno, principalmente o autismo, ele tem a dificuldade, né, Uhum, ali no momento de cantar o parabéns, ele não uhum, quer fazer uma foto, né, porque ele tem essa dificuldade mesmo sensorial, né, do barulho, uhum. né, daquele monte de informações que tem de festa de aniversário. Entendi. Então, assim, eu Falta do entendo. planejamento. Uhum. Eu entendo assim a questão das mães, porque é muito comum a gente ter o desejo de fazer algo pro filho, de guardar uma lembrança, de ter uma foto, né? De convidar os amigos, de mostrar essa foto para ele quando adulto. Mas assim, a gente tem que pensar que tem que ter um planejamento muito maior do que a gente teria com uma criança típica. Por quê? Porque tem toda essa questão sensorial que a gente tem que cuidar. Tem muitas crianças que não têm aversão a balão por conta do som. Então, assim, adapte essa festa. Se tiver som, bem baixinho, né? Se for colocar cor na festa, cores mais neutras, sabe? Os convidados Foto do possivelmente já vai toque, né? do O toque, do abraçar. abraço. Então, assim, geralmente você vai convidar pessoas que é do seu convívio, né? Mas se não é tão próximo assim, né? De repente te avisa, olha, ele não, né? Então, assim, para facilitar para a criança, precisa haver um planejamento pautado nas dificuldades daquela criança ali, né? Porque às vezes uma criança que não tem essa hipersensibilidade a som, ok, mas às vezes outra tem, né? Então, olhe para sua criança, pense nela, o que vai incomodá-la. Então, vamos agir dentro daquilo que ela vai incomodá-la. E outra situação também, de repente, leva objetos que sejam reforçador para essa criança, no momento ali difícil. Leva ela para o cantinho, entrega para ela os objetos que são reforçadores, para tentar amenizar ali uma situação estressante para a criança, né? Mas é importante que repense e analise e planeje com cuidado toda essa questão para não ter problemas ali, né? Perfeito, Ju. Nosso tempo está acabando. Eu Pena. gostaria de deixar um tempinho assim aberto para você fazer suas considerações finais. Gente, assim, olha, amei estar aqui com vocês, é um prazer. Sempre que vocês precisarem, estou aqui à disposição de vocês. Sou muito encantada pelo trabalho de vocês e eu sei, assim, que Patrícia, as mães que fazem parte, eu sei que é uma luta que eu escolhi estar e eu já amo o lugar que eu estou e é aqui que eu quero estar. Então, assim, que Deus abençoe todas vocês, que eu sei que a maioria, você, tanto a Denise, são mães que não fazem isso apenas pelos filhos de vocês, mas para os filhos de todas as mães que são autistas, dos filhos autistas que ainda vão vir. Então, que Deus abençoe o trabalho de vocês, que possa retribuir em dobro tudo aquilo que vocês fazem para o próximo. Ju, Juliana Miguel, não dá para a gente ficar mais. Ela tá falando que fica Quando vocês precisarem, gente, olha, se quiserem, mandem dúvidas lá no Instagram. De repente a gente marca um outro momento. São tantos assuntos que eu acho que a gente não falou nem a metade do que gostaria, né? é que a gente tem o tempo
né, do Instagram que ele vem Então, assim, gente, eu quero deixar para vocês também uma frase que eu gosto muito, que é do Carl Jung, assim, ó, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Nossa, eu também amo muito essa frase. A cara da inclusão. A cara da inclusão. Então, eu, em nome da FAIP, também agradeço de coração sua participação, sua contribuição. E nós temos aí um longo trajeto pela frente, porque uma vez autista, sempre autista, né? E não tem como, não existe a cura para o autismo, né? Mas existe o tratamento, né? E gostaria de falar diretamente com as mães que a Juliana é uma terapeuta amorosa, carinhosa, uma super profissional, capacitada e que está aberta aí, né, Ju? Onde que é o seu consultório? Onde que você atende? É de Porã? Porque o pessoal fala, meu Deus, em Porã não tem nada, mas tem sim. Agora tem, né, Patrícia? Tem sim, se precisarem, me procurem lá no Instagram, no direct, estou à disposição para o que precisarem. E mesmo não atendendo o filho de vocês, alguma dúvida que tiverem, gente, fiquem à vontade. Vez ou outra eu posto uma caixinha de perguntas, não tenham vergonha de perguntar, porque eu pergunto também, quando eu tenho dúvida eu pergunto, eu procuro quem vai me ajudar. Então procurem ajuda. A gente está aqui para um auxiliar o outro, não somos nada sem o auxílio do outro, a gente sempre precisa de um apoio de um próximo, né? Então não tenho vergonha, perguntar não é vergonha para ninguém. Então, pessoal, fiquem todos com Deus, né? Eu sempre falo com as minhas mães que Deus é acima de tudo, né, na minha vida. Então, desde que o Francisco nasceu, desde que a gente começou a associação, então a gente sempre fala assim, Deus na frente, né? E vamos em frente, nós não vamos desistir da nossa causa, porque são os nossos filhos, né? E eu tenho certeza que muitas coisas boas vão vir pela frente. Então, um abraço a todas vocês, muito obrigada pela participação e fiquem com Deus. Um beijão a todas. Com Deus, gente. Beijo, até mais.